Quero falar com você hoje sobre resgate. Quero falar com você hoje sobre amor, sobre perdão. Ontem à tarde eu fui caminhar e eu me lembrei da história de Ruth. E eu acredito que todos vocês conhecem a história da Moabita, dessa mulher que fica viúva, que decide cuidar da sogra, né? E tantas vezes nós vemos, né, nos convites de casamento essa mulher dizendo, né, a tão famosa frase, né, aonde tu fores eu irei, aonde tu deitares eu também deitarei, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, né? E nós já vimos tantas, né, tantos e tantas convites de casamento para afirmar, sabe, esse compromisso, essa aliança. Mas eu quero falar com você hoje sobre resgate. Ontem, enquanto eu caminhava aqui, eu me lembrei dessa passagem de Ruth. Me veio uma pergunta ao meu coração. O que é um resgate? Eu confesso assim que eu nunca tinha parado para pensar com profundidade, nunca tinha parado para pensar, sabe, com carinho sobre isso. E a palavra resgate, de acordo com o dicionário, ela significa o ato de resgatar mediante o pagamento. Tem outras definições também, mas eu vou usar essa porque é o que vai se encaixar dentro daquilo que eu quero conversar com vocês. Em Israel, na antiguidade, né, havia um termo chamado Goel. Goel é um termo hebraico, né, que significa resgate, redenção. E esse termo, né, esse princípio, era um princípio de solidariedade, né, onde um parente próximo eles se via na obrigação de resgatar alguém, de proteger alguém, de cuidar de uma pessoa, de um parente próximo. E Noemi, ela por ser do povo judeu, né? Ela conhecia as leis do seu povo, ela conhecia os princípios e os valores. E o que Noemi faz? Noemi chama a Ruth e ela orienta a Ruth, né, de como proceder diante de alguns costumes ali. E lá no capítulo 3, o texto de Ruth vai dizer que Noemi chama, porque quando as duas chegam na cidade de Belém, Ruth ela vai para o campo para colher espigas. Havia uma lei que dizia que os estrangeiros podiam ir e eles ficavam ali meio que comendo pelas beiradas, como a gente usa, né, o termo hoje, e eles ficavam ali catando, né, aquilo que caía no chão. E ela foi para essa plantação de milho e ali ela começa a colher. E a palavra diz que naquele dia o dono da vinha, o dono da eira estava ali, que era Boaz. E Boaz percebe, porque ele percebeu que havia uma estrangeira, que havia alguém diferente ali no meio dos seus trabalhadores. E aí ele questiona quem é aquela moça. E a palavra diz que os servos de Boaz diz, ó, ela é estrangeira, ela é moabita, ela é nora de Noemi. As duas chegaram, as duas são viúva e ela está aí trabalhando. Então, Boaz, um homem generoso, um homem com um coração misericordioso, o que ele faz? Ele diz para os seus servos, então deixa cair mais, faça isso de propósito, para que ela possa colher mais. E quando ela chega à tarde com a sua sogra, ela fala para a sua sogra que ela esteve na eira de Boaz, que ela esteve ali colhendo espigas de milho. E Noemi já conhecia a história do parente próximo, esse princípio do Goel, e ela orienta a sua nora, né, como proceder. E eu quero falar com você sobre o Goel, sobre o resgatador, sobre esse que pagou um preço por nós. Porque a história de Boaz, a história de Ruth, é a minha história e a história de Jesus.
é a nossa história. Nós somos esse povo que vem de uma linhagem que não era a linhagem dos hebreus, a linhagem dos judeus. Os moabitas, eles eram descendentes de Ló, naquele contexto de incesto, onde as filhas embebedam o pai, e ali o que elas fazem? Elas se deitam com o pai, e cada uma, né, engravida e dá origem a uma nação. Então, nós somos esse povo que foi, sabe, achado por Deus, achado por Jesus, nas eiras da vida, colhendo espigas, sabe, aquilo que sobrava. E o Senhor, quando Ele desce a sua eira, Ele nos enxerga. Quando o Senhor Jesus vem, a palavra de Deus diz lá em Romanos 11, que o coração dos judeus eles é endurecido para que os gentios pudessem ser enxertados na videira verdadeira. Então, o Goel, ele é essa figura, sabe, de Cristo. Porque assim como o Boaz, ele vem de Belém e Efrata e ele desce para ali, para olhar a sua eira, para vistoriar, para ver como é que está a sua eira, assim também o nosso Jesus vem de Belém de Judá. Para quê? Para nos resgatar. E ele passa ali pela sua eira e ele nos enxerga, sabe? Nos campos da vida, vivendo de migalhas, colhendo ali aquilo que sobrava, pegando, né, as sobras, e ele nos enxerga e ele arma um plano para nos resgatar. Então hoje, quando você lembrar do povo de Israel, não olhem para eles como alguém com o coração endurecido, um povo incrédulo, não. Olhe para eles com misericórdia e gratidão a Deus, porque é por causa da dureza deles é que nós fomos enxertados na videira verdadeira. E você sabe, né, qual é o valor de ser enxertado, como que isso é precioso para nós, porque hoje nós temos direitos, os mesmos direitos, sabe, que os galhos da videira têm. Hoje nós podemos usufruir da seiva, hoje nós podemos usufruir de todas as vitaminas que a videira proporciona, porque nós estamos enxertados lá. E o que nós precisamos, o que precisou que nós fizéssemos? Nada, apenas deixar ser enxertado e ser envolvido por esse amor. Eu já gravei um vídeo sobre o enxerto, né, quando eu falei sobre o meu olho. E eu quero hoje deixar essa palavra para você. Goel, o resgatador, ele desceu a sua ira. Ele desceu de Belém de Efrata, na pessoa de Boaz, e ele passa a andar ali pela sua eira, pela sua plantação, pelo seu campo, e ele enxerga aquela mulher. E aí, quando ela volta para casa, ela fala para sua sogra, e sua sogra, lá no capítulo 3, né? Muitas vezes nós lemos e falamos, mas, ô mulherzinha, né? Ficar armando assim para colocar a nora nos braços de alguém. Não, sabe? Não tem nada a ver com isso. Ela entendia o princípio do resgate. E ela sabia que Ruth precisava ser resgatada, que Ruth precisava ser enxertada naquela nação, naquele povo. E olha só quem é Ruth na história, na nossa história de fé. Ruth foi a avó do rei Davi, ela é a bisavó do rei Davi, ela foi a avó de Jessé. Deixa eu só conferir aqui, gente, para mim poder ter certeza. É isso mesmo, né? Ela foi a bisavó do rei Davi. E Ruth, ela está lá na genealogia de Jesus, como uma das mulheres que fez parte da genealogia de Jesus. E isso é maravilhoso para nós, podermos saber que mesmo que que a nossa história seja uma história de vergonha, uma história de pecado, uma história de incesto, o Senhor
Ele não olha para isso, o Senhor, ele nos resgata. O Senhor, ele lança sua capa sobre nós. Foi isso que ele fez conosco. Havia um preço a ser pago. E a palavra do Senhor diz que Cristo, o nosso Goel, o nosso resgatador, o nosso irmão mais velho, o nosso parente mais próximo, ele vem. Ele vem de Belém. Ele vem para a sua eira. E ele faz o quê? Ele nos vê ali, naquele campo, sujeito a ataques, sujeito à fúria do inimigo. E ele faz o quê? Ele nos chama para si. Ele dá ordem aos seus servos e diz: pode deixar cair mais algumas coisas. Alimente eles. E a palavra diz que, lá no capítulo 3, olha só que coisa linda ali, Noemi chega para Ruth e fala: então faz o seguinte, ouve o que eu vou te orientar agora. E o texto diz que Noemi fala com Ruth: Ruth, toma um banho, se unge, troca os seus vestidos e vai, porque hoje tem uma festa. Hoje vai ter uma festa lá na eira e Boaz vai estar lá. E você fica atenta, presta atenção aonde ele vai se deitar. E quando ele se deitar, você chega pertinho dele e você descobre-lhe os pés. E fica ali do ladinho dele, porque ele vai te orientar o que você deve fazer. E olha só que interessante essa palavra de Noemi. Primeira coisa que nós precisamos aprender é que diante do Senhor, para irmos ao encontro do Senhor, nós não podemos ir de qualquer forma. Sabe, hoje para nós é mais fácil, né? A questão do banho, a questão da troca de roupa, a questão dos perfumes, né? Isso para nós hoje é corriqueiro, mas para aquela época não era tão fácil assim. Mas essa mulher, ela tem o cuidado de quê? De lavar o seu corpo, de tomar um banho, tirar as impurezas do corpo, de passar um perfume, sabe? De não chegar diante daquele homem com o fedor do pecado da sua história, da sua descendência, do seu povo. E ela vai e ela troca os seus vestidos para poder se apresentar diante daquele homem. E muitas vezes nós já temos esse conhecimento, esse entendimento, e nós queremos chegar diante de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. E não é bem assim que as coisas funcionam. E ela chega na festa, ela chega ali naquele local, e a palavra diz que ela não se dá a conhecer, ela fica ali observando, porque ela tem uma missão. E qual é a missão? A missão dela é descobrir aonde esse homem vai se deitar. E querido, saber aonde Jesus vai estar é muito importante para nós. Saber aonde encontrar Jesus é muito importante para nós. É muito importante você saber aonde encontrar Jesus. Aonde você vai encontrá-lo e descobrir-lhe os pés numa atitude de rendição, numa atitude, sabe, de temor, de respeito, e dizer para ele: Senhor, eu preciso ser resgatado. Eu sou povo sem honra. Eu sou um povo que vive aquém daquilo que o Senhor planejou. O meu povo é fruto de incesto, é fruto de pecado. Mas eu estou aqui descobrindo-lhe os pés para dizer para ti que eu quero ser resgatado. Eu preciso ser resgatado.
E que essa seja a sua oração, sabe? Reconhecer diante do Senhor que você precisa ser resgatado. Porque o nosso Goel, o nosso irmão mais velho, o nosso parente próximo, ele veio para nos resgatar. Ele veio e pagou o preço, e o preço de sangue, um preço que somente ele tinha condições de fazer. A palavra do Senhor, ela diz que, lá em Colossenses, que na cruz do Calvário, Cristo, ele rasgou a cédula que era contra mim e contra você. E que ele encrava ali na cruz, e ali ele envergonha todo o principado, toda a potestade, todo o poder das trevas. E é isso que o Senhor fez conosco, quando ele estende sobre nós a sua capa, assim como Boaz fez com Ruth. Quando ela disse para ele: lança sobre mim a tua capa, Senhor. Ela estava dizendo: eu me rendo totalmente a ti. E eu reconheço o teu senhorio sobre a minha vida. E eu quero estar debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado, do teu amor. E é isso que o Senhor fez conosco. Havia um preço a ser pago. E o preço a ser pago por nós não foi, sabe, não foi pago com ideias, com argumentos, não foi pago com sangue de cordeiros, com sangue de animais. Nada disso era suficiente para nos resgatar. Nada disso foi suficiente. E então o que que o nosso Pai faz? O que que o nosso Pai planeja? Ele planeja o nosso resgate, ele planeja a nossa redenção, e o que ele faz? A palavra diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que que Jesus faz? Jesus vem, porque ele entende que ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso parente próximo, ele é aquele que pode nos resgatar, ele tem condições suficientes para nos resgatar. E Jesus faz isso. E Jesus paga o preço. E nesse tempo em que nós estamos nos aproximando da Páscoa, aonde nós sabemos que na Páscoa o Cordeiro foi morto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi morto. E ele não foi morto para ser um espetáculo para o universo e nem para a humanidade. Ele foi morto para nos resgatar. Ele foi morto para nos levar de volta, para nos comprar, sabe, de volta para o nosso Pai. Porque um dia nós nos perdemos, um dia, por causa do pecado, nós nos afastamos e nós fomos nos distanciando desse Pai mais e mais. Mas aí Cristo, ele vem, o nosso Goel, ele vem e ele nos resgata. Ai, gente, é só chorar que o nariz começa a corizar. Desculpa aí, pessoal. Mas eu não consigo falar dessas coisas sem chorar. Eu não consigo pensar em tanto amor e não me emocionar, porque nós não merecemos. Mas ele quis, ele decidiu que seria assim. E ele decidiu e ele veio. Ele veio, sabe, no campo, na eira.
E quando ele nos viu, o seu coração não resistiu. E ele se dispôs a pagar o preço. Quando nós olhamos para a cruz, para todo o processo de crucificação, e que ali, sabe, foram 6 horas de cruz. Foi de 9 às 3 da manhã, foram 6 horas naquele momento. E naquelas 6 horas ali, não há registro na Bíblia de que Jesus tenha pensado em desistir. Não há registro na Bíblia em que Jesus tenha falado uma palavra que desse, sabe, que transmitisse essa ideia de desistência ou de revolta. Mas as palavras dele ali registradas são: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para Maria e fala: mulher, eis aí o teu filho. Ele olha para João e diz para João: eis aí a tua mãe. As palavras dele é: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando aquele ladrão se arrepende e fala com Jesus: quando entrares no teu reino, se lembra de mim, não me esquece não. E Jesus olha para aquele homem que há pouco instante estava falando blasfêmia contra ele. Mas Jesus olha para ele com amor, com misericórdia, e ele diz: ainda hoje estarás comigo. Então não tem como não me emocionar diante de tudo isso. Quando eu me lembro de onde o Senhor me tirou, quando eu me lembro de onde eu saí, quando eu me lembro que se o Senhor não tivesse me arrancado de onde eu estava, talvez eu já estivesse morta. Talvez, se eu ainda estivesse viva, talvez a minha vida seria uma vida, sabe, de prostituição. Não sei, eu não consigo pensar muito o que seria, porque o amor do Senhor me alcançou. Um dia ele passou pela ira da minha vida, pelos campos, pelos desertos da minha vida. E ele se compadeceu de mim. E quando Cristo ali na cruz, quando ele diz está consumado, sabe? Quando ele grita, Eloi, Eloi. Quando ele grita para o Pai dizendo, Pai, por que me abandonaste? É o grito de um Deus na cruz. É o grito de um Deus gemendo de dor. É um grito de um Deus entregando a sua vida. E a terra não resiste, o universo não resiste, porque a palavra diz que o sol escurece, a terra treme. E o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Então, queridos, não há possibilidade de pensar nisso tudo e continuar com a vida do jeito que está. Não dá para pensar que para pagar esse resgate, Jesus teve que sair da sua posição de Deus, sabe? Jesus teve que deixar o seu trono, teve que deixar a sua glória, toda a sua majestade, para se tornar um igual a mim. Para se tornar alguém tão frágil, tão vulnerável como eu, tão insignificante. E quando o escritor de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, é porque realmente é isso que ele é. Um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas fragilidades, as nossas debilidades, sabe? Quando a palavra diz que ele morreu, é porque ele morreu, ele entregou a sua vida.
E é interessante, às vezes eu me pego pensando nessas coisas. E não faz sentido para mim, sabe? Quando eu penso que Jesus é Deus, ele poderia ter feito, sabe? Arrumado outra forma de nos resgatar. Por que assim? Por que teve que ser dessa forma? Com tanto sofrimento, com tanta dor, sabe? E aí, como eu não consigo alcançar a dimensão, sabe, dessa verdade, o que me sobra? Me sobra me render diante dele. Porque a minha vida, ela só faz sentido, ela só tem alguma coisa de boa por causa dele, porque ele estendeu sobre mim a sua capa. Porque ele decidiu um dia passar pelos campos da minha vida e me resgatar. Então, amados, essa é a história do nosso correio, do nosso resgatador. Quando eu penso que Deus, ele estava com tanta saudade da gente. E saudade é um sentimento humano, né? Mas eu não tenho outra palavra para descrever isso. Quando eu penso que ele tinha tanta saudade de nós. E ele enviou seu filho. E a palavra diz que no momento em que Jesus morre, Deus ele rasga o véu do templo. Porque aquilo ali foi a ação de Deus, não foi a ação do homem. O véu do templo, ele era tão espesso, que não seria rasgado com facilidade. Teria que ter uma faca, teria que ter, né, uma tesoura, algo que pudesse cortar. E foi tão de Deus porque ele é rasgado de cima. É como se se Deus estivesse ali sentado no seu trono, daquela expectativa, e quando Jesus dá o último suspiro, ele rasga. Ele rasga porque ele queria nos ter por perto e também porque ele queria ver o seu filho. E isso mexe comigo. E eu falo para vocês, eu caço isso sabe? Eu caço alcançar, eu busco alcançar, sabe, essa revelação, porque não faz sentido para mim, mas eu sei que é verdade, eu sei que é real. E eu procuro isso. E ontem, quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, Eliette, saber aonde Jesus está deitado, aonde Jesus está, é crucial para você. Não tira os olhos de Jesus. Sabe, nesse mundo onde as distrações são tantas, não tire os olhos de Jesus por causa de decepção, não tire os olhos de Jesus porque isso ou aquilo aconteceu, porque não foi da forma que você pensou, porque, amado, por mais difícil, por mais dolorido, por mais complicado que seja, todas as circunstâncias que nos vêm, não tire os olhos de Jesus. Porque a meia-noite, que é o momento mais escuro, e muitos de nós já estamos vivendo, atravessando esse momento da meia-noite. E quem ainda não está, vai atravessar, pode crer nisso, vai atravessar. Não estou aqui liberando palavra de maldição, não é isso não. Mas todos nós passamos por dias difíceis e complicados, onde parece que a noite não tem fim. E também nós estamos aguardando a tribulação, dias difíceis, que se hoje já está complicado, imagine daqui a algum tempo, quando tudo começar mesmo a culminar para a volta de Jesus, porque tudo já está culminando. Quando a meia-noite chegar, é importante
que você esteja aos pés de Jesus. Porque o texto diz que por volta da meia-noite o homem acorda e ele enxerga Ruth. E quando isso acontecer, querida, querido amado de Jesus, diga para ele: lança sobre mim a tua capa. Tu és o meu resgatador, porque eu preciso de ti. Tu és o Cordeiro de Deus que tira os meus pecados, que me limpa, que me purifica, que me dá condições de comparecer diante do grande trono branco e o meu Pai que é santo, olhar para mim através do sangue de Jesus e dizer: minha filha amada. E é essa palavra, amados, que eu queria deixar com você. Perdão aí pelo choro, não tem como eu falar sem me emocionar. E eu quero deixar essa palavra para você, amado. Você foi resgatado. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Fique com Deus.